Que boa. Boa noite a todos. Havendo o número regimental, declaro aberta a 15ª sessão ordinária da 16ª legislatura. Com a proteção de Deus, iniciaremos o nosso trabalho, então solicito ao vereador João Gilmar Fiatikoski para fazer a mensagem do dia. Boa noite a todos. Leitura do livro do Eclesiastes. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltear. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar as pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Na sequência, então, daremos início à primeira parte da sessão, essa destinada aos expedientes. E nesse momento solicito ao nosso primeiro secretário, vereador Fábio Cavalim, que realize a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata 2402, 14ª sessão ordinária. Aos 6 dias do mês de maio do ano de 2019, reuniram-se em horário regimental no plenário vereador Evaldo Pio, os senhores vereadores, sob a presidência do vereador Alberto Neto, e os seguintes presentes: João Gilmar Fiatikoski, Fábio Cavalim da Silva, João Fernando Ribeiro, Antônio Carlos Ferreira Padilha, Gilmar Carpejano, Joel de Souza, Silva Espínola e Simone Bojano. O senhor presidente declarou aberta a presente sessão e convidou o vereador Fábio Cavalim para que realizasse a mensagem do dia. Após foi realizada a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi votada e declarada aprovada sem restrições. Na sequência foram apresentadas as providências da mesa. Posteriormente foram apresentados os expedientes recebidos do Poder Legislativo. Projeto de Lei 05, de iniciativa do vereador João Gilmar. Requerimento 069, de iniciativa da vereadora Simone. Requerimento 070, de iniciativa dos vereadores Antônio Gilmar, Silvio e Simone. Requerimento 071, de iniciativa do vereador Silvio. Indicações número 195 a 196, de iniciativa da vereadora Simone. Indicação 197, de iniciativa dos vereadores Antônio Gilmar. Indicações 198 a 203, de iniciativa do vereador Silvio. No espaço de oradores fez uso da palavra a vereadora Simone, o qual teceu comentário sobre o requerimento 069, que solicita informações referentes à realização do cadastro de atividade econômica da pessoa física, CAEPF, junto à Receita Federal do Brasil, ressaltando algumas informações e sugestionando para que a Secretaria da Agricultura Municipal disponibilize um funcionário para estar auxiliando os munícipes na realização de tal cadastro. Sequencialmente fez uso da palavra o vereador Antônio, qual falou sobre a proposição de sua autoria apresentada, juntamente com o vereador Gilmar, justificando a necessidade do Poder Executivo atender tal solicitação. Em seguida, fez uso da palavra o vereador João Ribeiro, qual solicitou o envio da moção de pesar pelo falecimento da senhora Ana Krupa Stark. Não havendo mais nenhum orador escrito para fazer uso da palavra, o senhor presidente fez o devido caminhamento das matérias recebidas e deu início à ordem do dia, apresentando para a votação o requerimento 069 de autoria da vereadora Simone, qual foi votado e declarado aprovado por 8 votos. Após foi apresentado para a votação o requerimento 070, iniciativa dos vereadores Antônio Gilmar, Silvio e Simone, qual foi votado e declarado aprovado por unanimidade. Sequencialmente foi apresentado para a votação o requerimento 071, iniciativa do vereador Silvio, o qual foi votado e declarado aprovado por 8 votos. Em seguida foi apresentado para a primeira discussão e votação o projeto de lei 06, iniciativa do Poder Executivo, cuja súmula autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito com a Agência de Fomento do Paraná, SA, sendo discutido, votado e declarado aprovado por 8 votos. Não havendo mais nenhuma matéria a ser deliberada na ordem do dia, passou-se a palavra livre aos inscritos, onde fez o uso desta o vereador João Gilmar. Desejando um feliz Dia das Mães, comemoração que será realizada no próximo dia 12 de maio. Em seguida fez uso da palavra o vereador Fábio,
qual, em nome da Câmara Municipal de Contenda, convidou a todos a participarem da sessão solene de entrega do título de cidadã benemérita da senhora Edith da Silva Chemin, por proposição do vereador Antônio Padilha. Sessão essa que será realizada na sede da Câmara Municipal no dia 10 de maio, às 19 horas. Por fim, deixou registrado o Feliz Dia das Mães a todas as mães do município. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente desejou um Feliz Dia das Mães, parabenizando todas as mães do município. Por fim, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente sessão às 20 horas e 19 minutos e convocou a próxima sessão ordinária para o dia 13 de maio de 2019 em horário regimental. Obrigado, secretário. Apresento para a votação a referida ata. Se houver emendas ou ressalvas, por favor, pronuncie-se. Não havendo nenhuma emenda nem ressalvas, declaro aprovada esta ata. Dando continuidade, daremos início agora à apresentação dos expedientes. Nesse momento, solicito ao vereador Fábio Cavalim que realize a leitura dos expedientes expedidos pela Casa. Ofício número 039. Venho pelo presente encaminhar cópia das indicações 195 a 203, também do requerimento 069 a 071, ficando no aguardo envio das informações, conforme dispositivo constante no artigo 70, inciso 7 da Lei Orgânica Municipal. Ofício 040. Venho pelo presente solicitar disponibilização de recursos financeiros para atender despesas do Legislativo relativo ao mês de maio de 2019, de acordo com a Lei Orçamentária. Solicito que os referidos recursos sejam transferidos para o Banco Caixa Econômica Federal, agência 4547, operação 006, conta corrente 00000005-6, CNPJ 01578-070/00194. Ofício 041. Prezado familiares, por indicação do vereador João Fernando Ribeiro e consenso dos demais dessas casas de leis, fico registrado nota de profunda tristeza pelo falecimento da senhora Ana Krupa Stavak. Os mais sinceros pêsames pela irreparável perda. Infelizmente, nem tudo está em nossas mãos. Um momento como esse traz muito sofrimento, mas precisamos nos lembrar que não podemos controlar tudo na vida. Há coisas que estão muito acima de nós, e só nós cabe resignarmos e encontrar algum conforto naquilo que não podemos mudar. Através de nossas orações, rogamos a Deus que traga o conforto a todos com a perda do ente querido, expressamos a solidariedade pelo difícil momento, apresentando os demais sentidos pêsames. Atenciosamente, Ari Alberto Neto, presidente. Obrigado, secretário. Conforme a ordem prevista no nosso regimento interno, iniciaremos a apresentação dos expedientes recebidos, sendo primeiramente os expedientes diversos, seguindo também os expedientes recebidos do Poder Executivo e, por fim, os expedientes do Poder Legislativo. Por favor, secretário, podemos dar início à apresentação dos expedientes diversos. Convite o prefeito municipal de Contenda, senhor Carlos Eugênio Estado, e a Secretaria de Promoção e Assistência Social, senhora Jeane Beatriz Cordeiro Estado, convido Vossa Senhoria para prestigiar o evento do Dia das Mães do Grupo da Melhor Idade, de Bem com a Vida. Será no dia 14 de maio de 2019, às 13h30, no Salão Paroquial Padre Bauer. Sendo assim, passamos a apresentar os expedientes recebidos do Poder Executivo. Nesse momento, solicito a apresentação do ofício número 130 de 2019, que encaminha em regime de urgência o projeto de lei número 008 de 2019, ofício 130. Ofício 130. Tem a honra de submeter a prestação de Vossas Excelências e nobres pares, incluso o projeto de lei 008 de 2019, qual dispõe sobre a reorganização da Controladoria Geral do município de Contenda, sob a forma de sistema de controle interno, nos termos do artigo 31 da Constituição Federal do Brasil e artigo 61 da Lei Orgânica do Município e das outras providências. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu em seus artigos 31, 70 e 74, assim como disposto na Lei Orgânica do Município de Contenda, em seu artigo 61, que as administrações públicas devem instituir e manter de forma integrada sistemas de controle interno para exercerem, em conjunto com o controle externo, as fiscalizações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais das entidades que compõem a administração direta e indireta do Poder Legislativo
Com o advento da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, não só cresceu a importância, como estabeleceu a necessidade inadiável de se institucionalizar um sistema de controle interno. Eis que a referida legislação tornou obrigatória a adoção de uma série de medidas com vista em um controle eficaz das contas públicas, que abrigam a administração ao acompanhamento de suas contas, com a publicidade de relatórios de gestão e fiscal, que inclui as metas estabelecidas, os gastos e o comportamento da Receita. Salienta-se a Lei de Responsabilidade, em seu parágrafo único do artigo 54, determina que o relatório de gestão fiscal deverá ser assinado pelo controle interno, a quem deve se incumbir da avaliação dos relatórios, controles de metas, sugerindo medidas a serem adotadas para a busca do equilíbrio das contas. Para tanto, em vigor no município a Lei Municipal número 1112 de 2007, que dispõe sobre a organização sistêmica, finalidade e organização do sistema de controle interno no âmbito da administração direta e indireta do Poder Executivo Municipal. No entanto, a referida legislação municipal merece adequações com vista a tratar da reestruturação do sistema de controle interno, organizado a partir de órgão central, qual seja a Controladoria Geral do município, porém ramificado e com abrangências sobre todas as administração direta e Poder Legislativo Municipal. Por meio deste projeto de lei, reorganizado o sistema de controle interno, que permitirá atribuição de funções e responsabilidades aos agentes da administração pública municipal, com vistas ao implemento das respectivos mandamentos constitucionais e legislação complementar. O fortalecimento do sistema de controle interno por meio de sua reestruturação, bem como a consequente inserção das suas atividades nas rotinas do Poder Executivo e Poder Legislativo Municipal, deverá representar defesas do patrimônio público e o incremento de transparência na gestão, atendendo os princípios da administração pública, da garantia da legalidade, legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e eficácia dos atos administrativos. Diante de tais justificativas, encaminho incluso o projeto de lei para apreciação dos nobres vereadores em regime de urgência, esperando que o acolha com a aprovação integral, considerando a relevante importância em aprimorar o sistema de controle interno do município. Carlos Jorginho Gustavo, prefeito municipal. Obrigado, secretário. Dando sequência, agora solicito a apresentação dos ofícios de número 128 e 131 de 2019, de iniciativa do Poder Executivo, os quais encaminham as respostas aos requerimentos e as indicações. Senhor presidente, gostaria de pedir a dispensa da leitura, porque a matéria se encontra com todos os vereadores das respostas. Ok, secretário, coloco em votação o pedido de dispensa da apresentação dos ofícios números 128 e 131. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Diante do resultado, fica aprovada a dispensa da leitura e enquanto-se na secretaria para conhecimento de todos os vereadores, quem desejar pode retirá-los. Nesse momento, então, passamos a apresentar os expedientes recebidos do Poder Legislativo. E, nesse momento, solicito ao nosso secretário vereador Fábio Cavalim que apresente a leitura da emenda supressiva da iniciativa dos vereadores Antônio, Fábio, Gilmar e João Gilmar, membros da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão também de Seguridade Social, ao projeto de lei número 004 de 2019, iniciativa da vereadora Simone Bojano. Justificativa da emenda supressiva ao projeto de lei número 004 de 2019. O cadastro de pessoas físicas, CPF, é um dos registros mais importantes do brasileiro, que atualmente também tem sido utilizado como importante fonte de dados para diversos fins. No caso do projeto de lei, a publicação na internet da lista de espera dos pacientes que aguardam por consulta, discriminadas por especialidade, exames e intervenções cirúrgicas e outros procedimentos nos estabelecimentos da rede pública de saúde do município, fazendo com que o número do CPF dos pacientes que aguardam atendimento para ser acessado por todos pode comprometer o direito à privacidade do paciente. A esfera íntima do paciente deve ser resguardada, inclusive de seus familiares. Desta forma, a divulgação do CPF do paciente em listas públicas pode contrair a vontade do cidadão que aguarda consulta, exames ou intervenções cirúrgicas, mesmo que esse não deseje que tais informações se tornem públicas.
Antônio Carlos Ferreira Padilha, Fábio Cavalinho da Silva, Gilmar Carpegiani e João Gilmar Catecoski, vereadores. Obrigado, secretário. Nesse momento solicito a apresentação do requerimento número 72 de 2019, iniciativa do vereador Silvio Espino. Requerimento 072, que seja encaminhada essa Casa de Leis informações sobre o quadro funcional das escolas municipais de Campo Rui Barbosa, no Pedro Machado, Nossa Senhora das Graças, em Catanduvas, Professora Paulina Urbano Kistac, em Serrinha, e Bom Jesus, em Campestre, quais sejam. Essas escolas estão ao quadro de professores e pedagogos completos? Em caso negativo, informar quantos estão faltando e data de previsão para preenchimento de todas as vagas. Silvio Espínola, vereador. Obrigado, secretário. Passamos a apresentar agora a indicação do número 204 de 2019, iniciativa do vereador Fábio Cavalinho. Indicação 204, que seja analisada a possibilidade de o Poder Executivo Municipal, através de seu representante legal, encaminhar expediente à coordenação da região metropolitana de Curitiba, COMEC, solicitando a esta a renovação da frota de veículos de transporte coletivo que são utilizados nas linhas Contenda-Araucária e Araucária e Contenda. Tal solicitação é feita a pedido dos usuários do transporte coletivo, os quais relatam que a frota de ônibus que está atualmente em circulação é muito antiga. Alguns veículos estão com a parte mecânica completamente sucateada. Outros apresentam problemas estruturais e, segundo os passageiros, em dias de chuva entra muita água no interior dos veículos. O fato de a frota de veículos estar sucateada traz inúmeros prejuízos aos usuários. Esses, por diversas vezes, chegam atrasados ou perdem seus compromissos em virtude de o veículo utilizado no transporte coletivo apresentar problemas mecânicos e não conseguir completar seu itinerário. Ademais, a falta da renovação da frota gera grande risco à segurança dos usuários, tendo em vista o péssimo estado de conservação dos veículos. Ante ao exposto, visando trazer mais conforto à segurança aos usuários do transporte coletivo, que atende o município que se faz tal solicitação. Fábio Cavalinho da Silva, vereador. Obrigado, secretário. Passamos a apresentar a indicação do número 205, de iniciativa do vereador Joel de Souza. Indicação 205, que seja verificada a possibilidade de realizar o serviço de manutenção do sistema de iluminação pública, visando a substituição de lâmpadas queimadas na rua José Fila e na rua Eucário Tereza de Carvalho, em frente à residência número 70. A indicação é realizada visando atender os inúmeros pedidos dos moradores e demais usuários das citadas vias, as quais relatam que ao longo das ruas existem muitas lâmpadas que se encontram queimadas, necessitando serem trocadas com a máxima urgência, visando trazer maior segurança e mais qualidade de vida à população. Joel de Souza, vereador. Obrigado, secretário. Passamos a apresentar as indicações do número 206 e 208 de 2019, iniciativa do vereador João Ribeiro. Indicação 206, que seja verificada a possibilidade de promover a instalação de um braço de iluminação pública na localidade de Passo do Ouro, mais precisamente em frente ao poço artesiano da região. Tal solicitação é feita a pedido dos responsáveis pelo poço artesiano, os quais precisam ligar e desligar o equipamento no período noturno e, infelizmente, não há iluminação no local, facilitando assim o acesso e oferecendo também maior segurança. A indicação 208, que a Secretaria Municipal de Saúde verifique a possibilidade de também disponibilizar o serviço de liberação, autorização para a realização de exames e agendamento de consultas, exames especialidades após as respectivas consultas aos moradores da localidade de Rio do Caixa Fundos, Cardosos 1, Cardosos 2, Laranjeiras, São Pedro e Alves, junto ao Departamento de Saúde 100 no município. Tal solicitação é feita em atendimento à solicitação de usuários do serviço de saúde, tendo em vista que hoje os pacientes que consultam nos locais acima citados precisam se dirigir até a Unidade Básica de Saúde de Catanduvas do Sul para receber autorização para a realização de exames e outros. A justificativa trazida por usuários desse serviço de saúde é por questão de logística. Observa-se que muitos desses usuários têm a facilidade e a proximidade junto ao centro da cidade para buscar o acesso aos serviços da saúde, ficando muito mais acessível ao local, Departamento de Saúde 100, do que dirigir aquele distrito atualmente. João Fernandes Ribeiro, vereador. Obrigado, secretário. Passamos agora a apresentar a indicação do número 207 de 2019, de autoria do vereador Silvio Espino.
Indicação 207, que seja verificada a possibilidade de realizar o serviço de colocação de manilhas para a galeria de água pluvial na rua Herminia Padilha da Silva, localizado na Vila Ico. Tal pedido é feito atendendo às reivindicações dos moradores, os quais informam que, devido à falta de manilhas, em dias de chuva, a residência de alguns moradores chega a alagar, pois o acúmulo de água é grande e os sistemas de drenagem não suportam fazer o escoamento da água, a qual retorna e causa o alagamento e, consequentemente, transtornos e prejuízo aos moradores. Tal solicitação já foi feita através da indicação número 127 de 2017, portanto, pode-se ver que há anos os moradores aguardam por essa melhoria. Peço encarecidamente que o Executivo Municipal atenda a solicitação dos moradores, que há tempo sofrem com o descaso da nossa administração. Silvio Espínola, vereador. Obrigado, secretário. Nesse momento, passo a fazer a inscrição dos vereadores que desejarem comentários respectivos. Vereador João Gilmar deseja comentar? Obrigado, presidente. Vereadora Simone? Obrigado, presidente. Vereador Toninho? Obrigado, senhor presidente. Vereador Silvio? Não, senhor presidente. Vereador Carpegiani? Dispenso, senhor presidente. Obrigado. Vereador Joel? Não. Vereador João Ribeiro? Obrigado. E vereador Fábio Calavinho? Sim, senhor presidente. Conforme a ordem de inscrição, passo a palavra ao vereador Fábio Calavinho. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, secretário de Saúde, Bruno. Nosso amigo da Vigilância, Oswaldo. Os companheiros da SOMEC, que estão presentes aí na nossa sessão. A respeito da minha indicação, tive vários pedidos de vários usuários que usam a linha do transporte Araucária Contenda Araucária, os quais nos últimos meses estão reclamando a péssimas condições que estão enfrentando dentro dos ônibus. Já me mandaram várias fotos. Tem ônibus que, quando chove, vai muita água dentro do ônibus. E para quem paga uma passagem caríssima, eu acho que o nosso representante municipal, junto à Comec, eu quero estar junto, que cobre, que seja solucionado já esse problema, que não demore muito, porque quem paga a passagem quer um transporte de qualidade. E foi por causa disso que eu fiz essa indicação, senhor presidente, que seria só isso. Foi muito obrigado. Obrigado, secretário. Bom, as citadas indicações serão todas encaminhadas ao Poder Executivo para análise das devidas providências. Já o projeto de lei apresentado e a emenda supressiva serão encaminhados à assessoria jurídica, posteriormente também às comissões permanentes responsáveis pela matéria, para que possam emitir os pareceres e o processo possa seguir no trâmite normal. Já os requerimentos serão votados a seguir na ordem do dia. Nesse momento, vou interromper a sessão por alguns minutos e agradecer a presença do médico, o Dr. Darcy Martins Braga, que também é auditor do Comesp, que se faz presente hoje no plenário. Nós vamos interromper a sessão nesse momento para que o senhor possa fazer uso da tribuna e apresentar o próprio consórcio e também a história e a finalidade do consórcio. Por favor, doutor Darcy, fique à vontade. Vou pedir para os vereadores para nós passar lá para o plenário, lá para as cadeiras do plenário, para que a gente possa apreciar essa apresentação. Muito boa noite, senhor presidente desta casa, e cumprimento todos os demais vereadores. A minha vinda a essa casa legislativa faz parte de uma prestação de contas do executivo ao legislativo. Afinal de contas, o consórcio nada mais é do que a união dos 28 municípios metropolitanos que se uniram neste consórcio específico da saúde. Tá? Eu vou fazer uma breve retrospectiva histórica do sistema de saúde para nós nivelarmos o nosso entendimento
do sistema de saúde, o SUS, e chegarmos na questão consórcio, para vocês entenderem o que representa para nós, principalmente nós metropolitanos. Né? Hoje, a realidade nossa metropolitana, nós somos 1.700.000 habitantes que compõem esses 28 municípios. Quando nós consideramos aqueles que precisam do SUS, é mais do que na capital. Embora a capital tenha 1.900.000 habitantes, aqueles que precisam do SUS e moram na capital são muito menos do que esse 1.700.000. E eu costumo dizer que na região metropolitana nós somos 120% dependentes do SUS. Por que isso? Vocês devem estar acostumados aqui também a ver pessoas que têm parentes que moram mais longe no interior e que por vezes vêm ficar na casa dos parentes, que é mais próximo da capital, para se tratarem. Então nós acabamos absorvendo inclusive pacientes de mais longe para se tratar nos nossos municípios. E isso historicamente porque antes conseguia-se um acesso a Curitiba. Mas nas últimas décadas isso fechou quase completamente, e daí a razão de vir aqui explicar isso para vocês também. Então, bem lá no começo da nossa história do Brasil, nós tivemos o Brasil Colônia e o Brasil Império, onde já moravam aqui pessoas e tinham um problema de saúde. Só que nesse período, basicamente não se fez muita coisa em relação à saúde. Tá? O que existiu nesses 308 anos lá do Império e Colônia é que as Santas Casas de Misericórdia se instalaram no Brasil e a saúde era feita através dessas Santas Casas. Então, a mais antiga é de Olinda, de 1539. Então, a saúde pública do Brasil, dá para dizer que ela foi feita nesses 308 anos de forma como caridade. Então, era um movimento da Igreja Católica de prover esses atendimentos. Quando, não sei para onde que eu tenho que direcionar, acho que está lá em cima, né? Isso. Quando a família imperial veio para o Brasil, aconteceu uma coisa importante, porque como eles vieram num grande número e vieram para morar de vez, não sabiam quando iriam voltar, se é que iam voltar para Portugal, eles trouxeram a corte de verdade para cá. E isso, do ponto de vista de desenvolvimento, foi bom para nós. Então, nós não podemos negar que devemos sim à monarquia o desenvolvimento de alguma coisa no Brasil. Sobretudo porque eles tiveram cuidado de logo criar dois cursos de medicina, o da Bahia e do Rio de Janeiro, no mesmo ano que eles vieram, pensando na corte. Claro que a preocupação era cuidar da saúde da corte real, mas com isso veio o desenvolvimento inegavelmente. Então, esse momento acontece alguma coisa em saúde, mas é voltada para a corte. Quando nós chegamos na República, aí houve a abolição da escravatura, precisava de mão de obra para tocar as lavouras de café principalmente, e os estrangeiros não queriam vir ao Brasil por causa das doenças que estavam acontecendo aqui, as epidemias que aconteciam naquela época. Uma delas era a varíola. E para isso, o Dr. Oswaldo Cruz, naquele tempo, em 1904, ele pediu que se aprovasse uma lei que tornasse a vacina obrigatória. E sabe o que aconteceu? Aconteceu que o povo se revoltou contra a vacina. Não porque o povo quis, ele foi induzido, lógico, por aqueles plantonistas de má fé, que sempre usam o povo como massa de manobra contra o governo só para criar tumulto. E foi o que aconteceu. Então, a questão de vacinação, só vendo a data, 1904, se vocês lembrarem bem, nos dias de hoje nós também estamos com um problema, né? Muita gente se recusando a vacinar, doenças que estavam controladas tendendo a voltar. Então o problema é de muito tempo a questão, né? Outra coisa que Oswaldo Cruz se debatia era a febre amarela. E por coincidência ou não, nós estamos aí de novo falando do mesmo assunto. Passou mais de 100 anos e nós estamos com a mesma problemática, e a solução que hoje é a mesma que Oswaldo Cruz usou, era acabar com o mosquito, né? Então nós estamos hoje com a mesma dificuldade. E aí o Brasil se desenvolveu de certa forma, embora para isso ele teve que usar recurso de fora e o recurso da capitalização da Previdência também. Porque inicialmente no Brasil existiam as caixas de aposentadoria e pensão. Então quando aqueles trabalhadores
vieram no estrangeiro, muitos tinham lá nos seus países modelos de previdência, de capitalização. E criou-se aqui no Brasil as caixas de aposentadoria e pensão. E em 1933, no governo de Getúlio Vargas, essas caixas viraram instituto de aposentadoria e pensão, ainda por categoria profissional. Só que pensa, quando você institui um modelo desse, no começo todo mundo só põe dinheiro e sai pouco dinheiro. Então, em pouco tempo, aquilo vai juntando um capital grande. E o governo cresceu o olho em cima desse capital e fez com que esses institutos de aposentadoria e pensão financiassem as obras que interessavam ao governo. Então, grandes obras que nós temos hoje, a própria construção de Brasília, a Ponte da Amizade, enfim, a Transamazônica, que consumiu muito dinheiro e nunca ficou pronta, foi dinheiro tirado da Previdência, dessas caixas de aposentadoria e pensão. Então, quando nós temos hoje uma Previdência quebrada, não está quebrada por acaso. Ela foi descapitalizada e por isso que ela virou um modelo intergeracional, ou seja, aqueles que estão trabalhando passaram a ter que sustentar os aposentados, e agora que a pirâmide etária inverteu, aí tem mais gente vivendo mais, o sistema chegou a um colapso. E, além disso, do uso desse dinheiro para várias outras questões de construção do governo, no modelo de assistência médica, esses institutos ofereciam assistência médica como um plus a mais para quem fosse credenciado. Então, era um benefício dado àquele que contribuía à assistência médica. Tá? Isso era comprado do serviço médico assistencial privado. E talvez alguns de vocês chegaram a ter. Eu lembro que eu tive a tal da carteirinha do INPS ou do INAMPS. Algum de vocês lembra de ter tido ou conheceu alguém que teve essas carteirinhas no passado? Você chegou a ter. Então, o que acontecia? Quem era funcionário com carteira assinada, ele contribuía, então, para o INPS, depois para o INAMPS, e ele tinha direito à assistência médica. No período do governo militar, aquele processo de comprar serviço privado acentuou-se ainda mais. Então, o que acontecia é que o INPS passa a ser o grande comprador do serviço de saúde. Esse período aí, então, da década de 70, ela se torna um período extremamente lucrativo para a saúde privada. Então, o que acontecia? O então INPS, depois o INAMPS, ele financiava até a construção do hospital particular e depois você cobrava o atendimento desse instituto. Só que no modelo que não tinha nenhuma auditoria, não tinha nenhum controle. Então foi um período de extrema corrupção nesse modelo. Hoje, hospitais do eixo Rio-São Paulo, que se vangloriam de ser grandes e privados e dizem que são excelentes gestores do sistema, eles se fizeram nesse período. E depois, quando a tabela do então INAMPS passou a não ser vantajosa, muitos desses hospitais fecharam a porta do INAMPS, não quiseram mais atender ao sistema de saúde e passaram a ser exclusivamente privados. Mas muito dinheiro, então, da Previdência foi usado para esses grandes hospitais que hoje são exclusivamente particulares. E o gasto com saúde foi ficando de tamanha monta que se criou o INAMPS para isso, que é o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Então, criou-se um instituto só para a questão da assistência médica. E, finalmente, quando nós entramos na nossa nova república, uma situação que estava parada há muito tempo, que era a ideia de ter um sistema de saúde universal, finalmente veio à tona. Então, o que muda radicalmente com a nossa Constituição? O Sistema Único de Saúde é criado pelas suas leis, né? 8080 e 8142. Então, até uma particularidade de ter duas leis, por quê? Na primeira, o então presidente, que era Collor de Mello, ele vetou a parte do controle social. Aí tiveram que fazer uma segunda lei, que daí passou, que trata do controle social. E o SUS que temos é esse, tá? Ele é o maior sistema de saúde pública gratuita do mundo. Aonde mais acontecem transplantes
num sistema público gratuito é o nosso SUS. Só que tem alguma coisa estranha nele. Se, por um lado, ele é o sistema, e o Paraná é o campeão de transplantes agora, que financia transplante de coração, transplante de fígado, transplante de pulmão, tem um monte de gente na fila esperando cirurgia simples, como cirurgia de varize, laqueadura, hérnia, catarata. Então, alguma coisa está errada nesse sistema, que é o maior do mundo, faz coisas extremamente complexas, mas não dá conta de fazer as coisas mais simples. O que aconteceu aí que não evoluiu desse jeito que a gente imaginava? Então, ele é uma resposta, né? O SUS é uma política pública e a política é a resposta que o Estado oferece a uma situação da sua população. Mas o resultado final dessa política não é simplesmente o que está escrito. Muitas vezes, está avançando demais, muitas vezes está escrito, mas a gente não está executando tudo aquilo que está escrito. Então eu tenho dito que o SUS é um concreto ainda mole. Ou seja, num concreto mole você tem todos os componentes do concreto, né? Você tem ali a pedra, tem o cimento, só que ele pode ainda ser moldado da forma que você quiser. Então nós temos um sistema que hoje ainda não está consolidado, mas ele é de suma importância. Então discursos que põem em risco o Sistema Único de Saúde brasileiro são criminosos. Por quê? Ele é o sistema mais justo que pode existir. Basta você ser brasileiro ou estar aqui no nosso território e você é atendido. Então, o que está errado no SUS não é esse princípio. Tá? O que está faltando é alguma outra coisa, que é isso que nós temos que ver. Por isso que o tema das conferências de saúde desse ano foi justamente democracia e saúde como direito, consolidação e financiamento do SUS. Por que consolidação? Porque não está consolidado. Tá? Então isso nós temos que ter em mente. O sistema não está consolidado. E por isso os senhores que hoje estão exercendo essa cadeira legislativa vão ter uma importância extraordinária nessa consolidação, pelo menos na nossa região metropolitana. E eu vou explicar depois mais como. Então nossos desafios são esses. Nós temos que manter o que já foi conquistado, mas aprimorar esse processo e garantir o financiamento, mas não perder os princípios do SUS. E quais são esses princípios? Então tem 3 que são chamados princípios éticos doutrinários, que é a universalidade, a equidade e a integralidade. Na universalidade nós fomos bem, então todos têm, hoje é direito. Mas no princípio da integralidade houve alguma dificuldade nisso. Por quê? Como integralidade, alguns entenderam que todos tinham direito a tudo. E com isso houve a judicialização. E a judicialização hoje está levando uma boa parte do orçamento da saúde em tratamentos até questionáveis. Né? Tem um recente tratamento aí que um paciente vai custar 10 milhões por ano. Um paciente. Tem um orçamento de alguns municípios que não tem isso para a saúde no Brasil inteiro. Né? Então, há um processo acontecendo aí da judicialização muito perigoso nesse sentido. Mas nos princípios organizacionais, nós também temos que evoluir. O controle social até que foi bem. Nós temos no Brasil todo os conselhos de saúde operantes, participativos. Na questão da resolubilidade, nós estamos devendo ainda. E o que não avançou muito foi isso aqui, ó, regionalização e hierarquização. Então, este princípio organizacional aqui é que nós precisamos evoluir bastante para garantir os outros princípios, tá? Então, guarde essa ideia que nós precisamos evoluir na regionalização. E por que o modelo antigo não presta mais? O modelo de atender saúde, colocando lá um hospital de porta aberta, quando você esteja doente, você vai lá procurar. Porque a doença mudou. Se você olhar nesse gráfico, aqui dos anos 30, olha, a maioria morria de doença infecto-contagiosa. Então, essa cor aqui, mais avermelhada, é as doenças infecciosas e parasitárias. Veja que a maioria absoluta das mortes era por isso. Isso foi melhorando gradualmente a cada década, e na década de 70 você vê que houve um declínio importante, e na década de 90 mais ainda, e daí mais ou menos se mantém. Ou seja, muito pouca gente morre hoje de doença infecciosa ou parasitária,
que são doenças agudas, que você, quando adoece, vai lá, é tratado e salva ou morre, quer dizer, tem uma resolutividade daquela doença. Em compensação, o que aumentou muito foram as doenças do aparelho circulatório. Olha, as doenças cardiovasculares, elas são predominantes. Então, essas doenças aqui, elas são doenças consideradas crônicas, ou seja, você não cura mais o hipertenso, você não cura mais o diabético, você vai ter um paciente para a vida inteira dele. Então, aquele modelo de atender só quando tem sintoma não funciona mais. Você precisa de um sistema de acompanhamento contínuo do sistema. Além disso, esse sistema tem que contemplar todas as fases do ciclo vital das pessoas. A necessidade da criança, do adolescente, homem, mulher, adulto, idoso, não é a mesma. Cada um desses tem necessidades específicas e esse sistema também tem que contemplar todas essas necessidades. Para isso, nós temos que organizar o serviço de saúde. Então, não dá para todo mundo fazer tudo. E aí que entra a questão principal da atenção primária à saúde. Então, 80% dos problemas devem ser resolvidos na atenção primária e essa que é a principal competência municipal. E o que aconteceu ao longo do tempo? Como aquilo que era a obrigação estadual e federal muitas vezes não foi feita adequadamente, os municípios tentaram resolver o problema que não era da sua esfera. Então, o município tentou contratar especialistas, montar ambulatórios de especialidade, mas isso não era a sua obrigação. E com isso o município gastou cada vez mais e não resolveu o problema. Pelo contrário, ele deixou de fazer uma atenção primária de qualidade. Veja que com aquele projeto do Mais Médicos, até que deu um refresco para os municípios, porque o profissional mais difícil se conseguia, né? Com aquele projeto que ele tinha um viés de ideologia muito forte, então não tinha como manter, foi cancelado e não foi posto outro no lugar, nós estamos com o problema de novo. Então a nossa maior dificuldade hoje é a fixação do profissional médico na atenção primária. Então nós vamos ter que achar uma alternativa para isso. E eu compartilho com vocês o legislativo, porque a saída para isso vai passar por aprovar leis que vão passar por essa casa. Então, se você não criar uma carreira para o médico de família, que é aquele que deve estar na atenção primária, adequada, você não vai ter esse profissional. E por que tem que ser o médico de família e comunidade? Eu defendo que, quando a gente vai ser operado do cérebro, a gente quer que seja um neurocirurgião, porque ele foi preparado para fazer aquilo. A gente não quer que o ortopedista opere nossa cabeça, né? Ele estudou para outra coisa, né? Então, cada um na sua expertise. Então, existe um médico e uma formação que é a expertise certa para a atenção primária. E por que não dá certo se pôr os outros? Porque justamente eles não têm nem a vocação, porque se eles não escolheram fazer aquela especialidade, eles não têm a vocação. E aí a gente foi quebrando galho, a gente foi pondo qualquer médico. Bastava ser médico, estou precisando, coloca ele lá. E aí o desastre está feito, porque você pega um médico que é de uma especialidade, por exemplo, pega um gastroenterologista e coloca ele para fazer lá a atenção primária. Naquilo que for da sua área, vai muito bem. Mas o que não for da sua área, o que ele vai fazer? Vai encaminhar para os especialistas e pedir um monte de exame. Por isso que o sistema só ficou caro e não resolveu. Estamos muito longe do tal do 80%. Esse 80% é com o médico certo no lugar certo. Tá? Então, não basta mais o sistema piramidal. Nós temos que evoluir para isso aqui. Uma rede poliárquica de saúde, onde a atenção primária está no centro como coordenador e ordenadora, e, quando necessário, você ter toda uma rede hospitalar, de urgência e emergência, atenção especializada, vigilância, avaliação e monitoramento. Então, esse é o caminho que nós temos que buscar para ter o sistema de saúde adequado. E aí que entra a ideia de consórcio. Até então a gente falava consórcio, e até hoje muita gente tem consórcio como aquisição de bens, isso é fácil. Até para registrar o consórcio, gente, não foi fácil. Acredite, a própria Receita Federal não tinha entendimento do que era consórcio. Foi uma dificuldade conseguir registrar o consórcio quando foi registrado. Mas existe uma lei, essa lei aqui, 11.107/2005,
Essa lei que estabelece relações de cooperação federativa para a realização de objetivos de interesse comum. Então, é essa lei que permite que os municípios se unam em consórcios com objetivos comuns. O nosso é de saúde, mas vocês já ouviram falar de vários outros tipos de consórcios, tá? E aí que surgiu o nosso consórcio, o Comesp. Como que ele surgiu? Embora ele existisse no papel desde 2005, ele acabou ficando no CRECEND. Não sei se algum de vocês chegou a conhecer lá em Curitiba o CRECEND. Então, o que aconteceu? Quando Curitiba finalmente disse que não ia fazer parte do consórcio, porque quase 10 anos Curitiba enrolou a gente dizendo que ia fazer parte, mas não entrava, ficava aquela situação. Quando finalmente Curitiba disse que não ia fazer parte do consórcio, os outros municípios se organizaram e fizeram consórcio metropolitano, sem Curitiba fazendo parte. Só que Curitiba, junto com o Estado, naquele momento, eles estavam alinhados e eles colocaram o nosso consórcio metropolitano para gerenciar o CRECEND. Só que tem um detalhe, o CRECEND, 95% do que atendia lá dentro era de Curitiba. Então pense no paradoxo, o consórcio financiado pelos metropolitanos estava trabalhando para Curitiba. E isso durou até 2017, quando ele estava para fechar, porque o CRECEND foi pedido imóvel, então o consórcio foi despejado de lá, e alguns municípios nem queriam fazer parte mais, porque não resolvia nada realmente para isso. Ele passou 10 anos sem cumprir o seu propósito, tá? Então, somente de 2017 para cá, que nós resgatamos esse consórcio, e conseguimos daí, com a parceria com São José, que cedeu esse prédio, que era uma UPA, estava fechado porque tinha sido reformado, e eles estavam naquela transição, abre UPA, não abre, porque eles já têm uma UPA que é suficiente para o município, e chegamos no entendimento que eles cederam esse prédio para o consórcio por 5 anos, e lá se instalou então o primeiro centro de especialidade metropolitano nosso, tá? Que hoje você consegue mandar pacientes para serem atendidos lá. O que muda em relação a isso? O que acontece dentro do consórcio está sob a gestão dos municípios metropolitanos. Aquilo que nos era ofertado por Curitiba não está sob a nossa gestão. Daí o paciente vem até nós pedindo um encaminhamento, ou ele até vai e paga uma consulta nesses hospitais grandes, e depois volta para nós pedindo o código de transação. Mas o código de transação é uma liberação para internar, para fazer cirurgia, e está na mão de quem? Está na mão de Curitiba. Por quê? Quando houve a municipalização, todos os serviços especializados estavam em Curitiba. Então, o Estado repassou o dinheiro de todo mundo para Curitiba atender todo mundo. Só que, claro, Curitiba fez seu papel, ela se garantiu. Eletronicamente, Curitiba foi fechando a porta e hoje só é atendido em Curitiba cidadão que prova que mora lá. E não é fácil provar. Eles fazem praticamente uma investigação da vida da pessoa, se ela realmente mora lá, para liberar o atendimento lá. E com isso, nós, os metropolitanos, temos essa dificuldade de conseguir o acesso ao atendimento especializado. Quando o atendimento está sob a nossa própria gestão, a gente favorece. De que jeito? Por exemplo, quando nós começamos a atender aqui, nessas especialidades que já tem lá, são 12 especialidades que funcionam lá. Uma das dificuldades que a gente encontrou foi o absenteísmo, pacientes que faltavam. A gente foi entender por quê. Principalmente pela questão do transporte. Mas como o serviço está sob a gestão do consórcio, e o consórcio ele é os próprios municípios, a gente pode flexibilizar e se ajustar. Então, gradualmente foi sendo combinado. O município tem um micro-ônibus que cabe 30 pessoas, ok. Então, oftalmologia, você precisa? Então vamos combinar uma tarde, toda turma. Então você pega teu micro-ônibus, põe os 30 pacientes, eles vão, são atendidos e voltam. Naquele sistema que nós tínhamos até então, não existe isso. Era uma consulta liberada em vários prestadores, cada um no lugar, e sem escolha de horário, nem nada disso. Então, à medida que nós nos apropriamos do atendimento que nós oferecemos, nós podemos regular melhor. A regulação ficou na nossa mão, isso que trouxe vantagem.
Tem uma questão que algumas dessas especialidades, o recurso para a consulta sai do cofre do município ainda. Esse é um problema. Por quê? Embora a gente conseguiu a R$40 uma consulta, que para o mercado é barato, mas para a contabilidade dos municípios é custo. Então, muitas vezes, o secretário tem que fazer escolhas. O que ele vai mandar naquele mês por dinheiro que ele vai ter. Né? Porque, oficialmente, esse recurso deveria ser do Estado. Aí, o que o Estado fez? O Estado entrou com alguma coisa? Sim. O Estado entrou com o CONSUS, que é o Programa Estadual de Apoio aos Consórcios Intermunicipais de Saúde. Os outros consórcios do Paraná já recebem esse dinheiro há muito tempo. E nós não recebíamos. Então, nós também fomos lá pedir o nosso CONSUS. Aí, ficou acertado, o Estado passou a aportar um dinheiro no nosso consórcio também. Mas, esse dinheiro que o Estado coloca só pode ser usado para atender as linhas de cuidado, tá? Ou redes do cuidado, que são 5, ó: hipertensão, mãe paranaense, diabetes, saúde mental e saúde do idoso. Já é alguma coisa. Daí o secretário estava falando: puxa, eu quero muito mandar meus diabéticos complicados para você, mas tem uma regra do CONSUS: só pode mandar para nós, financiado por esse dinheiro, unidades que foram certificadas com os selos do APSUS, selo bronze, prata e ouro. Entendeu? Então tem uma contrapartida do município, que é a certificação da sua unidade. Isso é como se fosse o ISO 9000 para os postos de saúde básico. Então eles têm que seguir lá mais de 100 requisitos, que tem que estar tudo em ordem, são certificados. Então essas unidades certificadas é que podem mandar os pacientes, e daí não tem custo para o município. Porque esse está sendo financiado pelo governo estadual. Então se veja que está tudo amarrado, mas faz sentido. Então, se o município conseguir estruturar suas unidades de saúde e fazer aquilo que é a obrigação do município, ele vai poder mandar os pacientes mais graves para lá. Mas isso é bom, porque daí o município se desonera de ter que pagar especialista. Então veja que uma coisa vai levar à compensação da outra. Então, se nós conseguirmos estruturar que todas as unidades sejam certificadas, a obrigação do município fica exclusivamente de usar o seu recurso municipal para a atenção primária. E a atenção secundária vai poder ser feita pelo consórcio através do financiamento do Estado. Então, aquilo que o Estado nos deve há muitos anos, nós achamos um caminho de cobrar do Estado. Porque vocês sabem que o governo estadual há muito tempo não cumpre os 12% que a lei manda. Porque durante muitos anos ele colocou saneamento, tudo dentro da conta da saúde. Depois que foi regulamentada a lei, ele ainda faz lá os 12%, mas tem muita coisa questionável, como, por exemplo, o hospital militar, a previdência dos servidores estaduais, várias coisas estavam embutidas nesse 12%. Mas através desse modelo a gente consegue retirar algum recurso lá do Estado. Então essas são as linhas de cuidado. E quando o paciente vai lá, veja, essa é a sala onde os pacientes chegam. Então ele não vai para uma consulta. Então, por exemplo, o paciente diabético que for agendado lá, ele não passa só pelo endocrinologista. Ele passa por todos esses. Ele passa pelo cardiologista, pelo enfermeiro, nutricionista, psicólogo, assistente social, farmacêutico e endocrinologista. Então, por isso que o paciente passa a manhã toda aqui. Então, eles fazem tipo um rodízio entre esses profissionais. Chegam todos lá, aí cada um vai para um profissional e depois eles rodiziam. Todos passam por todos esses profissionais. E o resultado final não é uma receita, é uma linha de cuidado. Ele sai com um plano terapêutico que tem que ser seguido e que ele também se compromete. Então, eu costumo dizer assim, aqueles pacientes diabéticos, hipertensos, resistentes ao tratamento, eles resistem a um profissional, mas dificilmente ele consegue resistir a todos eles. Para um desses ele se entrega. Se entrega em que sentido? Algum desses profissionais consegue interpretar por que esse paciente não se cuida. Porque não faz sentido, né? Alguém que tem um problema de saúde, que sabe que vai levar a cegueira, vai levar a paralisia do rim, vai levar a amputação, por que não se cuida? Tem que ter um motivo.
Só que naquelas consultas de 10 minutos, a gente não consegue arrancar esse motivo da pessoa. Então, através da linha de cuidado, a gente consegue sim um pacto com esse paciente que passa a se cuidar e a gente está vendo os resultados disso. Mas vocês viram que tem uma lição de casa a fazer. Nós temos que qualificar todas as unidades para que elas possam encaminhar os pacientes mais graves, aqueles estratificados, tá? O que se aplica lá é isso aqui, ó, modelo de atenção às condições crônicas, aonde você considera que nem todo mundo precisa de todos os cuidados. Cada vez que a pessoa sobe um nível aqui de gravidade, ele vai precisando de mais cuidado. Mas a população em geral, que está saudável, ela precisa muito mais de promoção da saúde, não de atendimento. Embora no imaginário da nossa população, saúde está relacionada com medicamento. Veja quantas farmácias ele tem no Brasil, né? Quando você viaja fora, a gente não acredita, porque para nós é comum, né, aqui ter uma farmácia de frente para a outra, tem esquina e chega a ter 4 farmácias, um cada ponta da esquina aqui no Brasil. Você vai para o exterior, é raro você achar uma farmácia e não compra o que quer não. Se você não tiver a receita de médico lá, você não acessa remédio, porque é sabido que remédios tomados por conta vão fazer mal. Só que aqui no nosso Brasil sabe que tem o lado comercial, que pesa alto, os laboratórios têm seu lobby, então as coisas são mais afrouxadas. Mas nós vamos ter que ensinar a nossa população qual é o certo, tá? Conclusão, então. O centro de especialidade, que é o primeiro lá, ele veio preencher uma lacuna, né, de atendimento para esses 28 municípios. E o atendimento no CEP, naquele modelo, ele é um incentivo para o aperfeiçoamento da atenção primária, ou seja, se eu qualificar minhas unidades, eu vou poder mandar para lá. E hoje o consórcio está sendo visto como a forma mais eficiente e legalizada do Estado repassar recurso para todos os municípios. Por que eu enfatizei o legalizado? Porque até um tempo atrás, os próprios municípios estavam fazendo contratos com os grandes hospitais. Ele fazia um contrato e, quando precisava, esse grande hospital absorvia o seu paciente. Mas esse contrato, a bem da verdade, era só um disfarce, porque você não estava pagando o custo operacional daquele atendimento, você estava pagando, era uma propina para ele furar a fila. Esse foi o entendimento do Ministério Público e por isso o Ministério Público até chegou a ameaçar de ir com o GAECO lá pegar o dono do hospital. Daí o dono do hospital pediu para cancelar o contrato com todo mundo. Tá? Porque é ilegal, porque aqueles grandes hospitais já recebem do governo estadual para fazer o serviço. Mas por que então que ele faz a grande cirurgia e não faz a pequena? Porque a pequena não dá lucro. E o erro está onde? Está na regulação, porque é o próprio prestador que escolhe o que ele faz e o que ele não faz. Então nós vamos ter que evoluir. Por isso que eu estou compartilhando isso com vocês. Isso vai ser questões que vão ter que evoluir do âmbito legislativo. Vai ter que evoluir para que nós tenhamos a regulação do sistema. Então, quando eu digo nós, eu penso metropolitanamente. Então, os 28 municípios devem lutar para ter a regulação dos seus próprios pacientes. Nós teríamos que ter a chave do hospital de quem a gente põe dentro e quem a gente não põe. E não o dono do serviço que decide quem ele recebe. Porque ele já recebe para isso, entenderam? Então, ele assinou um contrato que ele iria fazer tudo, só que na hora de fazer, ele escolhe o que faz. E nós ficamos com prejuízo. Porque ele recebe pela grande cirurgia, que passa a ser até um perigo, tem gente operada até sem necessidade, e isso é fato, né? Aí a atrogenia é um problema sério, e os que precisam, às vezes, de casos menos complexos, ficam esperando, tá? Então, nossos desafios, um deles é o absenteísmo de paciente. Gente, tem município que chega a 50%, ou seja, a gente marca 10 vagas lá de especialista e vai 5, tá? E isso é em geral. Então, todos os municípios estão com esse problema. E isso causa um prejuízo enorme. Por quê? Mesmo que o município não pague, por exemplo, endocrinologista, é difícil conseguir a consulta, né? Mas liberamos lá para você 10. Se 5 faltar, você não vai pagar aquelas 5 consultas, você só vai pagar as 5 que foram. Só que o médico que se dispôs a ficar lá aquele horário para atender aqueles pacientes, ele esperava atender os 10, e por isso ia ganhar pelos 10. Aí começa isso a metade, ele vai desanimar. Daqui a pouco nós não vamos ter o profissional também, porque os pacientes não estão indo. Então esse é um efeito colateral. Tá? Então vários pensaram muita coisa, essa conferência de saúde até deu sugestões, o conselho está aqui representado,
Uma das ideias era criar o CEPROC, o SPC do paciente faltoso. Então, quem faltasse uma consulta de especialidade, que foi avisado, foi ligado para ele confirmou que ia, e ele faltou e não der justificativa, 90 dias de gancho. Fica 90 dias sem poder marcar nada. Salvo emergência. Mas coisa eletiva, 90 dias de gancho. Tinha que ter alguma punição para quem falta sem justificativa plausível. Pode acontecer da pessoa faltar. Mas tem muita gente faltando sem dar explicação nenhuma. E pior, ele falta no dia que você providenciou e depois ele volta brigando que ele quer de novo a consulta. Ele nem aceita para o fim da fila. Então o que a gente tem proposto é que se estude o conselho para fazer uma deliberação, de repente, para que aconteça isso. Criar o SPC, o CEPROC lá do paciente faltoso, para responsabilizar as pessoas, que isso não é brincadeira, é dinheiro público também que está em jogo nessa questão. E particularmente, eu já fui falando de várias coisas aqui, o SVO, não sei o quanto vocês têm problema aqui, talvez pela população menor, talvez não seja tanto, porque quase todo mundo se conhece, né? Então, quando alguém falece em casa, meio que você já sabia o histórico, né? Mas pense nos municípios maiores, aí, 200, 300, 500 mil habitantes, às vezes morre uma pessoa que já vivia meio isolada lá, você não sabe do que morreu. Se ela morreu morte natural, olhando por fora, você não consegue enxergar. E hoje o IML não pega esse paciente. Sabe que se não tivesse sinal de violência, o IML ele só aceita casos que têm suspeita de violência. Então, muitas vezes, a gente se obriga a inventar que talvez ele tenha se matado. Será que ele não se matou? Para gerar uma ida ao IML e fazer a necropsia. Então, o SVO é um serviço que é obrigação do município. Mas como que municípios... Como que municípios menores vão dar conta de um serviço igual ao do IML? Impossível. Então, nós estamos na tratativa que o IML vai absorver também o SVO dos metropolitanos. Porque, pasmem, para Curitiba, o IML já faz isso desde os anos 60. Curitiba acertou a vida dela, só que os metropolitanos não. Então, nós queremos o mesmo tratamento para os metropolitanos. E uma das ideias é que, via consórcio, a gente viabilize isso também, tá? O SVO. E aqui dos legislativos, eu tenho proposto que os legislativos das 28 casas metropolitanas se juntem numa frente dos vereadores metropolitanos, pelo menos pela saúde. Então eu tenho dito assim, em outras bandeiras vocês podem divergir o quanto quiserem, mas pelo menos na saúde vocês se unam, porque o problema de saúde é igual em todos os 28 municípios. E o drama do vereador também, porque a população conhece quem? O vereador. E a população vai em cima de quem? Do vereador. Então ela vai lá com o exame, com a receita em cima do vereador. E o vereador, por sua vez, vem para cima do secretário, que vai para cima do prefeito. Então, a pressão dos municípios, ela é a mais genuína, a mais verdadeira. Só que, até onde eu levantei, nós não tínhamos, até então, uma representatividade metropolitana dos vereadores. Porque o que tem é a associação dos municípios, mas especificamente dos legislativos metropolitanos, eu desconhecia. Então, eu ouvi falar que parece que existe uma associação dos vereadores do Paraná, uma coisa assim. O VEPAR, né? Parece que o VEPAR está se mobilizando a criar alguma coisa metropolitana. Então, se isso for fato, por favor, vocês unam esforços, porque vai ser muito importante. Porque pensa, se tiver uma representatividade forte dos vereadores, vai pesar muito na hora da gente fazer pressão junto ao governo estadual para conseguir os recursos que são nossos, que estão represados lá há muitos anos. E antes nós não tínhamos um instrumento para usar o dinheiro. Cada município pedia para si. Agora não, agora nós temos o consórcio que pode viabilizar isso para os 28. Nós esperamos já no segundo semestre, já está funcionando o CEP Norte. Inaugurando o CEP Norte, que vai ser em Colombo, vai sobrar mais vaga para o CEP Sul. Acho que para vocês a drenagem mais fácil é São José. E tem uma outra modalidade que nós estamos estudando, que chama gestão associada, que daí municípios que são grandes, que têm estrutura sobrando, é o caso de Araucária, é um município muito rico há muito tempo, o que eles fizeram lá? Era para ser o maior exemplo, né, de saúde pública, o município pela riqueza que ele teve. Infelizmente não foi usado direito o dinheiro, mas eles têm muita estrutura física hoje.
Eles têm muitas estruturas físicas da saúde que é ociosa até para eles. Então, o que nós estamos pensando? Via consórcio, fazer uma parceria com esses municípios que têm estruturas que são maiores do que a sua própria necessidade e fazer uma parceria para que divida com os outros. Que nem para vocês que estão próximos, se a gente conseguir pôr um centro de especialidade em Araucária, fica muito mais fácil para vocês se deslocarem lá. Entendeu? Então, isso é uma tendência que deve acontecer também. Tá? Então, era isso o recado, que esse SUS não está pronto, mas que vocês podem ser os protagonistas da consolidação desse SUS ainda na gestão de vocês. Pode ficar marcado como aqueles que ajudaram a construir um sistema melhor, porque nos 518 anos ainda não ficou pronto. Né? Então, mas agora a gente pode avançar muito nos próximos anos. Então, era isso o recado do comércio que eu vim trazer para vocês, e agradecer muito esse espaço que vocês oportunizaram para a gente poder compartilhar. Muito obrigado. Se tiverem questionamentos, perguntas, fiquem à vontade. Queria só perguntar, doutor, esse centro de especialização de São José ali ainda é carente de médico, né? Ainda assim, vamos supor, de Algumas especialidades, sim, nós não temos o suficiente para todos de jeito nenhum, mas é o caminho que a gente descobriu. Você veja que a gente começou a funcionar de novo em 2018, foi o ano passado, faz um ano só que está funcionando. E nesse um ano já tem dado bons resultados, né? Ele já tem ajudado a desafogar os municípios. Então, o que a gente hoje imagina é que, como nós abrimos um pequeno caminho, mas nós vamos ter que alargar esse caminho para daí poder resolver todos os problemas. Eu questionei o doutor porque várias vezes eu acompanho ele muito bom, sim, nossa, é uma maravilha. Só que semana passada eu estive lá, daí a doutora teve que vir de São Paulo, daí ela descendo no aeroporto, ela chegou, acho que era só ela, e daí ela não conseguia atender quase todo mundo ali, porque muitas pessoas para atender, né? E ela se atrasou muito ali, porque daí você passou meio dia, o pessoal que era marcado 10 horas, né? Daí foi uma daí eu acho que faltou, se não me engano, era duas que colocaram, né? Mas daí faltou, e daí essa coitada ia de lá, e daí o aeroporto, ela se atrasou também descer no aeroporto, tá uns problemas ali para descer o avião, né? Coitada, eu acho que daí ela se apurou muito ali no centro ali, provavelmente foi uma situação pontual da pessoa que imaginou que chegava em um certo horário, deve ser pós-feriado, alguma coisa. Não é rotina, mas nós precisamos, com certeza, é para isso que até nós estamos vindo em todas as casas legislativas compartilhar e pedir a união de todos, porque eu estou há quase 30 anos no sistema de saúde, desde que eu formei, eu estou militando aí na saúde pública. Eu digo para vocês, eu mesmo tinha desistido disso. Quando eu voltei e achei o consórcio quase falido, aí nós fomos atrás, recuperamos, e o caminho que hoje nós estamos vendo pela frente, eu acho ele muito promissor. Se nós insistirmos e nos organizarmos, provavelmente nós consigamos recuperar muitos anos de atraso que nós temos nesse sentido. Daí, qual que é o modelo ideal? Que a atenção primária seja excelente no município. Se o município tiver que gastar dinheiro somente com a atenção primária, vai ser suficiente. Porque daí a especialidade, nós vamos puxar o dinheiro que é nosso do Estado. Então, é essa lógica que eu quero transmitir a vocês. É possível agora. Antes nós não tínhamos instrumento. Então, eu tenho dito isso. O consórcio nada mais é do que um instrumento. Imagine que nós estávamos presos numa caverna e não tinha saída, só as unhas para sair. Agora nós temos uma picareta. O consórcio é essa picareta. Pode ser que com o uso dela por todos nós, a gente faça o caminho para sair do problema. Obrigado, doutor Braga. A casa fica sempre à disposição do senhor, no que for preciso lá junto ao consórcio, conta conosco. Obrigado pela explanação. Obrigado também ao Bruno, ao Oswaldo, que estiveram junto aqui. Vocês sempre são muito bem-vindos aqui à nossa Casa de Leis. Dando sequência, então... Vou pedir permissão para vocês, vou voltar. E aqueles que ainda não visitaram, não tiveram chance, por favor, as portas estão abertas, visitem lá o CEP para entender o funcionamento. Tá bom? Muito obrigado, boa noite. Obrigado mais uma vez. Então, passamos agora à ordem do dia.
E iniciando a ordem do dia, apresento para votação o requerimento de número 72 de 2019, de autoria do vereador Silvio Espínola. Vereadores favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, manifestem-se. Então, diante do resultado, declaro aprovado o requerimento número 72 de 2019 por 8 votos. Dando sequência ainda na ordem do dia, solicito ao nosso primeiro secretário, vereador Fábio, que faça a leitura da súmula do projeto de lei número 6 de 2019, de iniciativa do Poder Executivo para a segunda discussão e votação. Projeto de Lei 06/2019, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar a operação de crédito com a Agência de Fomento do Paraná, S.A. Obrigado, secretário. Lembrando que o referido projeto recebeu o parecer favorável das comissões de Constituição e Justiça e também da Comissão de Orçamento e Finanças. Está em discussão o projeto, se algum vereador desejar comentá-lo. Se não, passamos direto para a votação. Vamos deixar para depois, então, senhor. Está em votação o projeto. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Diante do resultado, declaro aprovado o projeto de lei número 6 de 2019 por 8 votos. Aprovado em segundo turno. Solicito nesse momento ao primeiro secretário, o vereador Fábio, que faça a leitura do projeto de lei número 7 de 2019, iniciativa do Poder Executivo, para a primeira discussão e votação. Projeto de Lei 07 de 2019. O prefeito de Contenda do Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, apresenta à Câmara o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir o orçamento geral do exercício de 2019 o crédito adicional especial no valor de R$ 77 mil para a implantação de infraestrutura turística no centro, no entorno da estátua do Cristo Redentor, dentro da seguinte classificação orçamentária. O artigo 2º. Para dar cobertura do crédito autorizado, no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos. 1. O valor de R$ 27.168,62 com superávit financeiro do exercício anterior está em seguintes pontos. Segundo, o valor de R$ 49.831,28 com recurso de provado excesso de arrecadação da fonte 100795, assim divididos. Artigo 3º. Fique criado o programa 027, Turismo, incluindo o mesmo nos instrumentos de planejamento PPA, LDO e LOA. Artigo 4º. Fique também o Executivo Municipal autorizado a incluir no Plano Plurianual 2018-2021 e na Lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019 a meta baixa discriminada. Artigo 5º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições de contrário. Carlos Eugênio Estado, prefeito municipal. Obrigado, secretário. Lembrando também que o referido projeto recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, parecer favorável também da Comissão de Orçamento e Finanças e parecer favorável também da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Planejamento Ambiental, Urbano e Rural. Está em discussão, se algum vereador desejar comentá-lo. Vereador Silvio, por favor. Agora, boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Realmente, acho que agora com esse recurso nós chegamos à conclusão de terminar essa obra, né? Ali que a gente vê assim, vários comentários ali dos cidadãos contundenses a respeito desse assunto, né? Vamos torcer realmente que seja concluída essa obra o mais breve possível, para que todo cidadão contundense tenha uma visão positiva dessa obra. Seria isso. Obrigado, vereador Silvio. Mais algum vereador deseja comentar? Não havendo comentários, então passamos direto à votação. Vereadores favoráveis, como estão, os contrários, por favor, manifestem-se. Diante do resultado, declaro aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 7 de 2019 por 8 votos. Solicito ao nosso primeiro secretário que faça a leitura do projeto de resolução número 001 de 2019, de iniciativa da mesa diretiva para a primeira discussão e votação. Projeto de resolução 01 de 2019. A mesa diretora da Câmara Municipal de Contenda
Estado do Paraná, o uso de suas atribuições legais com a base da Lei Municipal 1791, de 15 de abril de 2019, CF 1988, artigo 29A, inciso 1, apresenta o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º, cresce o valor de R$ 51.616,19 no programa financeiro e no cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício de 2019 para a Câmara Municipal, referente às sobras do exercício de 2018. Artigo 2º, esta resolução entra em vigor nessa data, revogadas as disposições de contrato. Mesa diretiva da Câmara Municipal. Obrigado, secretário. Lembrando que o requerido do projeto de resolução recebeu um parecer favorável das comissões de Constituição e Justiça e também da Comissão de Orçamento e Finanças. Está em discussão o projeto. Se algum vereador desejar comentar. Não havendo nenhum comentário, passamos para a votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, manifestem-se. Diante do resultado, declaro aprovado o projeto de resolução número 001 de 2019, em primeiro turno, por 8 votos. Não havendo nenhum mais expediente a ser deliberado ou votado na ordem do dia, passamos para a explicação pessoal. E nesse momento convido a vereadora Simone para fazer uso da tribuna. Obrigado, presidente. Dispensa. Passo a palavra ao vereador Toninho. Boa noite, presidente, demais vereadores e vereadoras. Também agradecer a presença de todos aqui, também do seu Oswaldo, faz parte também da saúde. Queria também agradecer o secretário Bruno aqui, que esteve presente, com o doutor Braga, né? Então, senhor presidente, a gente é importante a gente saber o que está acontecendo, né? Com a questão da saúde, né? Porque a saúde é uma coisa muito importante na vida de todo mundo, principalmente quando se trata de SUS, né? Como o doutor explanou aí, os caminhos que tem para levar a situação do consórcio, né? Que seria uma maravilha de tudo aquilo que o doutor explanou aqui, que seria um grande avanço de todo o nosso Paraná aqui e região metropolitana, né? Então a gente agradece essa questão do secretário Bruno também explanar aí a questão dessa consórcio nosso aqui do estado do Paraná, que é uma maravilha. Eu acho que está acontecendo, se abrindo algumas luzes lá na frente para toda a população. Isso, nós como vereador, legislador, é muito importante essa questão aqui, porque ele vem trazer muito benefício ao nosso município, né? E principalmente quem sai ganhando mesmo é a população, né? Então a gente fica contente mesmo com essa vinda aqui, que a gente é mais uma energia positiva que a gente leva para casa e vai levar para a população, né? Porque isso é importante, o povo a ganhar com isso, com a situação do nosso SUS hoje, que a gente sabe que é muita gente que vai hoje na questão do centro especializado ali em São José, é gente de todos que é canto do município aqui, né? Tem gente dos municípios ali de São José, de Campina Grande, vários municípios lá que muita gente vai, né? E por causa que diz a saúde hoje, na realidade, é uma coisa que você tem que se pensar bem para que comece a melhorar nessa situação que diz hoje que se encontra, né? Que senão os municípios não vão aguentar, né? Então, presidente, a gente fica muito, muito contente com tudo isso que está acontecendo, né? E também queria aproveitar a homenagem que foi feita aqui à dona Edith, dia 10, né? Agradecer a todos os vereadores aqui que fizeram parte da minha proposição aí, que foi eu a autoria, né? E ela ficou muito contente e, senhor presidente, ela passou a mensagem pedindo que agradeça aqui a todos vocês, vereadores e vereadoras, e também aquelas pessoas aqui que participaram na organização aqui, que teve para a homenagem da dona Edith Chimim, em nome da família dela Chimim. Ela mandou agradecer de volta, senhor presidente. Então, estou passando esse recado para que é uma coisa maravilhosa, porque ela
se lembrou de agradecer a todo mundo que diz que fez parte nela aqui, que a gente foi votado na unanimidade e a gente fica muito contente. Então, só isso, queria agradecer a todos aqui presentes hoje, desejar um bom início de semana a todos e que Deus abençoe a cada um de vocês, que cada um volte para suas casas com Deus no coração. E muito obrigado, agradeço, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Toninho. Passa a palavra ao vereador Silvio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhora vereadora. Boa noite às pessoas que estão presentes a esta casa, ao nosso secretário municipal da saúde, o Bruno, né, que é uma pessoa que eu tenho um carinho, um respeito muito grande e passei a ter esse respeito da forma como você nos trata, não só a mim, mas os nossos cidadãos catarinenses. E ao senhor, nosso Kolachinski, né, da Vigilância Sanitária, que estão presentes, e aos demais aí, e também por ser o presidente do Conselho Municipal de Saúde. O que me traz hoje a esta casa, senhor presidente, é a respeito de uma denúncia que ocorreu no sentido dessa empresa que acredito eu que ela vai gerar aí aproximadamente 100 empregos ou mais, que é a Bosch. Eu fico muito feliz, porque quando o meu nome for lembrado, é sinal que eu estou ativo. Ao momento que o meu nome não for mais lembrado, eu irei ficar triste, porque estarei percebendo que eu estou saindo ativo. Então ali houve uma denúncia que dizem as más línguas que existia um dedo da minha pessoa. Mas eu quero deixar bem claro essa casa que eu realmente nunca procurei e nunca vou me esconder dos meus atos que no dia a dia eu procuro realizar. Se ele estiver certo, eu vou assumir. Se estiver errado, eu vou assumir. O que eu não posso é assumir um ato no qual eu desconheço. E realmente eu desconhecia a situação dessa empresa que está muito próximo à minha residência. Mas como a gente vê as pessoas comentando, falando isso, falando aquilo, até tem uma ação que foi entrada contra um cidadão, e é onde eu gostaria que no decorrer, já avisei ele, o seu patrão, que ele se prepare, porque eu quero uma ação de indenização por defamação, calúnia e injúria. Não sei o que isso vai custar, nem que ele tenha que varrer 90 dias uma rua, mas eu quero passar todo dia naquela rua e perguntar: está contente? Porque eu tenho meus defeitos e tenho minhas qualidades. Tudo aquilo que eu venho debatendo e entro em confronto com a nossa administração e com o nosso prefeito, eu tenho certeza absoluta que ele não pode dizer que eu estou mentindo, ou que eu estou errado, ou que eu estou lhe defamando. Porque a verdade, por mais dolorida que seja, ela tem que ser dita. Desde que você tenha como comprovar aquilo que você fala e venha responder pelos seus atos. Então, em 21 de setembro de 2018, eu fiz um ofício a Caminhos do Paraná, e ela no qual me respondeu que realmente não tinha indefinido nada a respeito dessa empresa, a não ser que o prefeito, que ela me informa, em 12 de 4 de 2018, o prefeito Carlos Rogério estava, veio até a sede da concessionária em Irati para obter esclarecimento sobre
como regularizar o acesso da Bosch, tendo em vista o interesse do município em relação à instalação da empresa. Na oportunidade, o senhor prefeito se comprometeu a sinalizar o local, sanar as vidas ali para a rodovia e realizar um projeto para a regularização do acesso, bem como solicitou um prazo para a resolução. Está aqui. Então, não foi o município, não fui eu como legislador, e parabenizo o nosso executivo municipal por poder tomar uma iniciativa de ir lá auxiliar. Que todos nós sabemos, que eu sou bem sincero para dizer aos senhores, se eu fosse realmente usar a linha de ferro, essa empresa ela teria que pagar as custas que lá, daquele maquinário e de funcionário que lá foram trabalhar. Mas como aquilo a gente sabe que vem do interesse coletivo de uma sociedade que realmente o nosso município passa e que nós precisamos do emprego, não seria eu, e acredito que não seria nenhum dos senhores e nenhum cidadão catarinense que iria se opor ao município auxiliar essa empresa para que ela pudesse, o mais breve possível, se realizar. Como eu passei por lá, verifiquei, hoje está já completamente diferente e o andamento da obra está andando. Além disso, depois desse ofício, a Caminhos do Paraná, eu fiz um requerimento ao Executivo Municipal, número 108 de 2018, pedindo uma explicação, que seja encaminhada essa casa de informações sobre as obras do KM 168 da PR 476, mais precisamente do trecho de acesso para futuras instalações da empresa metalúrgica industrial Bosch Limitada, quais sejam: como está o andamento do processo da regularização de acesso comercial da empresa, quais as providências do Poder Executivo adotou ou está adotando para sanar os problemas referentes a esse acesso de rodovia. Todos nós sabemos, quem passa por ali no dia a dia, sabe que ali é uma curva e que no decorrer futuramente irá entrar vários veículos, tanto leve como pesado, carretas e tudo, e ficaria assim, com acesso difícil, mas o Executivo Municipal já tomou essas providências. O Executivo me responde: requerimento 168 de 2018, através do qual solicita informações a respeito do processo de regularização do acesso para a instalação da empresa metalúrgica industrial da Bosch, informamos que estamos no aguardo da realização de reunião com a concessionária Caminhos do Paraná e com o DR para informações a respeito da possível duplicação da PE 476. Que isso, tanto eu quanto outros, como, digo assim a vocês, morador, tem o conhecimento que a rodovia na duplicação ela vai passar 3 metros da janela da minha propriedade. Todos nós que estamos ali estamos conscientes disso, E que não muito distante da minha residência vai ter um trevo rotatório que realmente para as pessoas entrar vai ter que ir até lá para fazer essa volta, É um projeto da Caminhos do Paraná. Assunto que já foi mencionado por este órgão, com a possibilidade de inclusão do trecho que abrange a área da empresa, outra sim, informamos que são realizadas todas as medidas possíveis e necessárias para a efetiva instalação da empresa no município, por ser de interesse público. Então, para mim, como um bom entendedor, eu vejo que é de interesse coletivo de uma sociedade e que nós não podemos tirar o direito do nosso povo ter um emprego dentro de uma empresa desse grande porte. E ainda agradeço essa empresa se instalar no município, porque a minha primeira profissão, o nosso ex-presidente, que hoje se encontra preso, ele é um torneiro mecânico. Eu comecei a minha vida limpando chão de fábrica. Eu sou mecânico industrial, trabalhei na Tenejo, na Intecnial, na Montreal, na Mente Júnior, Então, sou de uma classe que nesse país é a classe mais politizada que possa existir no nosso país. Nisso, conversando, eu fui descobrir a questão do IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
no qual fui procurar por internet de algumas pessoas que ali estavam trabalhando, que daí a pessoa falou, não, Silvio, é que aqui eu não gosto de palavra de vereador, né? Eu acho uma coisa assim, não é para mim. Eu gosto de entrar Silvio. Ele falou, olha, Silvio, teve um veículo aqui preto com um brasão Justiça Federal. Opa, aí fui daqui, fui dali e cheguei. Aí eles me mandaram para mim a resposta depois que eu estive consultando a eles e pedindo uma por escrito. Ele me manda, como mandou nessa casa, mandou pelo e-mail dessa casa e que chegou até mim e hoje chegou com um ofício direcionado à minha pessoa, né? Que é a resposta do meu ofício número 51. Em caso, assunto de empreendimento da metalúrgica industrial Bosch Limitada, referência ao caso, responde esse sindicato, os representantes no processo. É um processo que corre, que é o 01508.00163/2019, dígito 62, né? Que ele é um processo público que qualquer pessoa, qualquer cidadão tem acesso a ele. Senhor vereador, em atenção ao seu ofício número 022/2019, temos a informar: a obra foi embargada ao se verificar que estava em execução sem haver passado por análise por parte desta autarquia, conforme determina a Lei 3924/1961, que protege o sítio e bens arqueológicos. B. Esclarecemos que o patrimônio arqueológico faz parte do meio ambiente, conforme a Lei de Crime Ambiental, a 9605/98 do Decreto número 65514 de 2018, que dispõe sobre infrações contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural. Interfaz no aspecto de licenciamento ambiental. Foi a disciplina da resolução do CONAMA, em especial 01 e aí vendido. C. Desta forma, o IFAM, um dos órgãos anuantes ao processo de licenciamento ambiental que no estado do Paraná é conduzido pelo IAP. No entanto, não houve consulta a esta autarquia e, portanto, não se manifestou no referido processo. O que quer? Que a empresa entrou com todo o processo dentro do IAP e no qual esqueceu, e que eu também desconhecia, acredito que o prefeito também não tem conhecimento, e quase nenhuma dessas pessoas teria conhecimento, que teria que pedir uma liberação na IFAM. Após o envio de 2 ofícios solicitando esclarecimento aos quais não houve resposta, a obra foi embargada após a realização das pesquisas arqueológicas que comprovaram não ter havido danos ao patrimônio arqueológico. Foi firmado termo de compromisso prévio de celebração do termo de ajustamento de conduta em decorrência à infração ao processo administrativo cometido ou cometida. O que isso representa? Ao momento que você vai ao Ministério Público e que ele não chama, ele não pergunta para nós se você sabia ou não sabia. É tua obrigação de qualquer cidadão, procurar se informar e procurar ver se realmente está todo legalizado. Agora, a hora que eles vêm, aí nós vamos dizer, agora vamos se organizar. Aí não tem, vai ter que ser feito mesmo. E o desembargo da obra também foi objeto no termo de compromisso 1139/199, conforme a cláusula 1ª. A cláusula 1ª, objeto desse termo de compromisso, a suspensão de notificação de embargo extrajudicial sobre o número 04/2018, mediante o compromisso de uma lavratura do termo de ajustamento de conduta, bem como estabelecimento de determinadas obrigações a fazer, condicionamentos deverão ser inteiramente cumpridos pelo empreendedor. Então, não é o Executivo Municipal, não somos nós como legisladores, não é nem um cidadão,
Esse é um caso de uma instituição da esfera federal que veio verificar aquilo que de fato é legal. A situação está conduzida no processo, no 01 que eu já comentei com vocês, que se encontra disponível para consulta pelo Sistema Eletrônico de Informação, pelo seguinte endereço, né? Então está aí. Eu quero dizer assim a vocês, a gente tem a obrigação de fazer alguns comentários a respeito da situação, mas a gente tem que ter depois do documento que nos dá o respaldo daquilo que a gente fala. Eu geralmente procuro muito, sempre conversar, sempre procuro os nossos órgãos competentes para que eu possa esclarecer o cidadão da melhor forma possível. Não sei se eu tenho tempo, se o senhor me permite, eu gostaria de entrar aqui numa questão, para nós é muito importante, que é a respeito da pavimentação de algumas ruas. Com dados, né? Mas se achar que não tem, não vejo problemas. Se você achar que consegue fazer em 2 minutos, beleza, senão vamos tentar viabilizar isso, senhor presidente, o mais rápido possível. Por favor. Eu gostaria assim de dizer para vocês que nós aprovamos nesta casa no dia 28 de maio de 2018, ofício 214/2018, aonde o projeto de lei número 018, que seria uma contratação, né, de uma operação de crédito junto ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, no valor de R$ 4.700, que tem por finalidade a pavimentação de vias urbanas. 4.700. 4.700.000. Desculpa. E que hoje não é mais 4.700.000. Hoje é 3 milhões. Então tenho dados aqui que nós fomos verificar. E nisso eu tenho também um requerimento meu 126, aonde o executivo me informa a mim, acredito que vocês tiveram acesso ao requerimento 126, aonde ele incluía 4 ruas no loteamento São João e Planalto, que é a Rua Juvencio de Camargo e Souza, Rua Leonor Pacheco dos Anjos, Rua Alice Carvalho da Rocha Pinto e Rua José Ferreira da Silva. E nesse contratempo existia a Rua Luiz Kossowski, que é lá na localidade da Serrinha, que fui descobrir que isso seria uma emenda do deputado estadual, né, não sei, do Maurício Riquelme. E que na outra questão entra a Avenida Juvencio Soares da Silva, que é aquela onde o nosso pessoal sempre tem vindo aqui nos cobrar aquilo que de fato é de direito deles, onde nós tivemos já o vice-governador e tantos outros aí que se comprometeram com essa questão. Né? Hoje, verificando isso, o que nos diz? Que está seguro, de fonte concreta, que está seguro as 4 ruas do loteamento São João e do loteamento Planalto. No decorrer, com a sobra dessa questão, haveria a possibilidade, sim, de ser feito ali, principalmente essa que é uma dos moradores que vem há tantos anos reivindicando nosso, que é a Rua Juvencio Soares da Silva. Então, só não sei se o senhor sabe que lá, em 9 de fevereiro de 2018, esta casa, no qual eu faço parte e que os senhores fazem parte, o projeto de lei número 012 de 2018, nós abrimos uma abertura de crédito adicional, suplementar, no valor de 2 milhões. Aonde foi complementado a localidade senhor presidente, o recapamento asfáltico da Avenida João Franco, com uma área de 19.645 metros quadrados. Rua Padre José Lopalinski, com uma área de 877 metros quadrados, que está lá na localidade de Catanduva do Sul.
A Rua Vitória Burgotti, com uma área de 1.768 metros quadrados, que também lá se encontra. A Rua José Tokarski, 1.244 metros quadrados, que também está lá, na localidade de Catanduva, que é a praça, né? A Rua 15 de Novembro, com uma área de 1.248 metros quadrados. Bom, o que deu? Deu 5 ruas, a rua seria 6. A 6 aonde seria? A Rua Governador Lupion, com uma área de 3.159 metros quadrados. O que daria total? 27.942 metros quadrados. Aonde, conforme detalhamento constante do plano de trabalho, nas folhas 83 e 88, e parecer técnico das folhas 98 e 101, parte integrante desse instrumento, aonde, pela questão técnica da Secretaria de Infraestrutura e Logística, ou IODR, né, junto com o pessoal técnico do nosso município, o que ocorreu? Nós não gastamos os 2 milhões. Então ficou uma parte de 652 mil reais, no qual foi feita uma emenda aditiva, no qual o nosso município ele tem parte desses 652 de 25% do contrato, que fecharia aí na casa de 337. Então essa emenda aditiva, que seria para complementar a Avenida Moisés Governador Lupion, dos trechos que tem, eu falo cratera, ele fala jacaré, não sei o que lá, mas eu falo cratera ali que eu feito, né? Então, que já foi aprovado pelo DR. Agora falta o que? Se o governador for sancionar essa emenda aditiva, e se o governador não assinar, como é que fica? Foi o que hoje eu questionei. Por quê? Se nós tínhamos o recurso liberado, 2 milhões, que no qual ela estava incluída. Mas não tem isso. Faça aquilo que tem a necessidade de ser feito. Depois se discute o que precisa ser ampliado. Isso é o meu ponto de vista. Não sei se estou errado. E vamos supor agora, se isso não acontecer, como é que vai ficar essa situação? Né? Então eu digo assim a vocês, senhores vereadores, senhora vereadora, eu procuro da melhor forma possível usar a transparência e verificar essa questão, né? E hoje também estou procurando da melhor forma possível verificar a questão do FINIS, que é da Caixa Econômica, também, senhor presidente, que nós temos ali, são 9 ruas que fecham num total de 14.298. Porque às vezes o pessoal fala, a Rua Luiz Balme, mas ela não é integral, são 167 metros, né, linear. E ali vem vindo as demais. E nisso ficou esses 2 pontos de interrogação. Vamos pensar, usando a inteligência, né? Do Jardim Cione, desse valor dos 3,5 milhões, se sobrar, uma das prioridades da administração é fazer esses 500 metros ou 600 metros que há uma necessidade de ser feito ali. Pelo menos é isso que eu estou tendo conhecimento. Aonde diz assim, aguardo o orçamento, aguardando de repente do que pode sobrar, que eu acredito que deve ser aplicado, porque da forma como foi feito, está fechando e vai sobrar algum recurso em cima disso aí. Então a gente vê isso, senhor presidente, isso é interessante, a nós, como legislador, procurar acompanhar da melhor forma possível aquilo que é de fato de direito do nosso cidadão. Seria isso, senhor presidente? Não sei se o senhor presidente gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Então seria isso. Uma boa noite a você, meu amigo, minha amiga que está me acompanhando aí através da rede social. Uma boa noite a todos. Até a próxima, se Deus quiser. E um grande abraço a todos aqui. Passamos a palavra ao vereador Gilmar Carpegiani. Dispense, senhor presidente. Obrigado. Passamos a palavra ao vereador João Gilmar. Boa noite
noite a todos. Se me permite, presidente, ser bem breve, usando aqui não a da tribuna. Primeiramente, gostaria de parabenizar o secretário municipal de saúde, uma vez que já acompanhei, posso falar que acompanhei o trabalho dele na Conferência Municipal de Saúde, não só dele, como do seu Oswaldo Kolachinski, diante das discussões das propostas municipais que foram elaboradas para seguir para a Conferência Estadual e a Nacional. E ressaltar também que foi de grande valia a explicação, hoje a explanação, sobre a situação de convênio que celebra o nosso município, e ressaltar, conforme a gente já tinha visto naquele dia da Conferência Municipal, como é difícil a compreensão do que é o sistema de atendimento primário do nosso município, né? E como foi muito bem explanado hoje pelo palestrante que veio aqui expor isso. Então, gostaria só de parabenizá-los enquanto equipe da saúde. Sabemos que os desafios são muitos e que constantemente, diariamente, gerir os recursos, administrar, promover, realizar a promoção da saúde básica não é algo tão fácil assim. E também, presidente, só aproveitando, externar mais uma vez o convite, sei que o senhor já colocou isso, a questão, enquanto professor, enquanto educador, a questão das palestras nas escolas. Sei que o senhor já colocou isso, sei que é difícil, tem toda uma organização e tudo, mas deixar mais uma vez publicamente e conforme cronograma, disponibilidade e organização da Secretaria Municipal da Saúde, que conseguíssemos aí uma brechinha dentro das escolas para palestras de promoção. Seria um convite e não uma cobrança. O senhor já externou isso, então só reitero. Mas seria só isso, tá bom? Pode falar? Pode, né, presidente? Bom, com relação a isso, a gente tem o Saúde na Escola, o PSE, Programa Saúde na Escola. Nós aderimos, fizemos adesão, agora nós precisamos que a escola nos dê o cronograma. Nós fomos até a escola, sugerimos o cronograma nosso e eles têm que nos devolver, dizendo o que é possível e o que não é. Porque a nossa parte, a gente tem enfermeira que possa fazer uma palestra, né? A questão é, a escola tem um espaço de 15, 20 minutos para isso? Entendo. Nós estamos pedindo para a educação esse retorno. Ok. Então, vou, enquanto professor, pode deixar que eu vou tentar estreitar esses laços e cobrar essa devolutiva também, para que a gente tenha essa parceria, essa efetividade, conforme o senhor já tinha colocado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, presidente. Boa noite. Obrigado, vereador João Gilmar. Queria aproveitar aqui e parabenizar o vereador Toninho pela homenagem feita da sua iniciativa à dona Edith. Foi um momento bem emocionante, principalmente quando o doutor Lourenço Pedro Chimin fez uso da palavra e contou a história da família dele, a história da mãe dele, que se mistura com a história do nosso município. Isso é muito importante, a gente resgatar e reconhecer aquelas pessoas que ajudaram na construção, enfim, tiveram influência direta na nossa sociedade. E aproveitar e dizer para os demais vereadores que, quando tiverem alguma pessoa que vocês achem que seja merecedor desse tipo de moção, né, que ela recebeu o título de cidadã benemérita no nosso município, que o façam. É importante para a sociedade, é importante para aquela família esse reconhecimento, é importante para que a gente também seja conhecedor dessa história e como foi o nosso município. Parabéns, vereador Toninho, foi um momento que marcou a história do nosso município e que sua iniciativa foi muito legal, muito bacana e foi uma noite especial. Agradecer também a presença das pessoas que estão no plenário, as pessoas que nos assistem online, e não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 20 de maio de 2019, às 19 horas. Obrigado a todos e boa noite.